Procuradoria-Geral da República. A nossa entrevistada já está aqui nos estúdios, vai conversar conosco, tem informações sobre o projeto Jovem Aprendiz do SENAC. Boa tarde, Júlia, bem-vinda ao Boca Quente Parte 2. Aqui conosco o Ian Braga, a Josi Aquino e também o ouvinte do Boca Quente. Boa tarde. Boa tarde, Josi. Boa tarde, Ian e todos os ouvintes do programa Boca Quente. Primeiro e antes de mais nada, agradecer o espaço para falar desse programa. Ian já mencionou da importância do programa, do papel do programa Jovem Aprendiz, que é um programa, vamos dizer assim, regulamentado, determinado por lei, mas que eu sempre digo para as empresas, apesar de ser um imperativo legal, a gente pode dar um tom que seja um ganho para a empresa, né? As empresas, elas são obrigadas a contratar um percentual de jovem aprendiz, dependendo do faturamento, dependendo da quantidade de funcionários. E quando existe o que a gente chama essa cota legal, elas se veem diante dessa necessidade, entra o SENAC com um papel bem importante de fazer a qualificação desses jovens. Então, se existe a determinação legal de contratar uma quantidade X de jovem aprendiz na sua empresa, mas que seja uma aprendizagem qualificada, que seja uma excelente experiência, não só para o jovem, considerando que o intuito do programa é exatamente acabar com aquele ciclo, eu costumo dizer no SENAC, aliás, é muito comum que o jovem diga, eu não consigo nenhuma oportunidade de trabalho formal porque não tenho experiência. Por outro lado, a empresa diz, eu não gostaria de admitir alguém sem experiência. Então fica... Isso, Júlia? Pois é, porque fica nesse ciclo, né? O jovem diz, mas como é que eu vou ter experiência se eu preciso da primeira oportunidade? E a empresa diz, mas eu preciso de alguém experiente. Então, para as duas, vamos dizer assim, para as duas perspectivas, há a sua lógica, né? Para o jovem, ele precisa do primeiro acesso, ele precisa ter uma primeira oportunidade. E aí, por outro lado, a empresa, focado nos resultados, entendendo os seus processos de gestão, os processos internos, precisa de alguém que já tenha uma experiência para entrar nesses processos e vamos dizer assim, e ter a produtividade, a eficiência que eles esperam do corpo colaborativo. E aí, entre o programa Jovem Aprendiz, é uma espécie de caminho do meio a esse dilema. Por quê? Porque a empresa contrata os jovens, invariavelmente sem experiência, no entanto, o SENAC vem com a parte da qualificação, que aí já vai sanar a questão de, não tenho experiência. Então, como é que ocorre na prática? A empresa faz a seleção dos jovens aprendizes, ou seja, vai fazer o seu recrutamento e seleção conforme a política de cada empresa de seleção. Muitas empresas aqui em Cajazeiras, elas fazem por edital, outros somente por entrevista, outros agraciam filhos de funcionários de muito tempo, cada um com a sua política. E uma vez escolhidos os jovens aprendizes, entra o SENAC exatamente matriculando esse jovem nas turmas que nós lançamos em edital para atender essas empresas. Então, por exemplo, um grande supermercado, ele tem uma cota de 10 jovens aprendizes. Nós matricularemos esses 10 jovens aprendizes numa turma de qualificação em serviços de supermercado. E aí a dinâmica do programa começa a funcionar, que é a seguinte: 3 dias esses jovens ficam na empresa, no que nós chamamos de prática supervisionada, e 2 dias estarão conosco em aula teórica, fazendo uma carga horária total de 28 horas semanais. Então, é dessa forma, nesse tripé, jovem, que está entrando na primeira vez no mercado de trabalho, empresa, que é quem vai contratar, e SENAC, figurando aqui como uma entidade qualificadora. É nesse tripé que a gente caminha junto ao longo de 11 meses, que é o tempo da jornada do curso, versus do contrato de trabalho, que é um contrato de trabalho especial, para que tudo isso aconteça, para que o jovem, no término do contrato, a empresa possa avaliar. É um jovem que tem capacidade de integrar o quadro de funcionários efetivo ou não. E aí também, nesse momento, vai depender muito do desempenho do jovem, né? Então, o SENAC tem esse papel que é muito importante, de muita responsabilidade, realmente, de fazer a formação do jovem diante da necessidade das empresas contratarem jovens aprendizes.
Ô, Júlia, quantas vagas estão sendo aí disponibilizadas no curso do Senac de preparação, que é importantíssima, como a doutora muito bem mencionou aqui no programa Boca Quente, a dificuldade que é, Josi, após terminar o ensino médio, né, muitos acabam optando por partirem diretamente para o mercado de trabalho e encontram realmente esse entrave, encontram uma barreira realmente que dificulta a chegada. E aí é importante, né, a presença do Senac, da linha S como um todo, né, oferecendo cursos profissionalizantes que preparam para o mercado de trabalho. Ao todo, quantas vagas estão sendo aí disponibilizadas através dessas empresas? A gente oferece hoje 105 vagas no total, pelo que nós lançamos no edital. O que nada impede, Ian, de a empresa que, por exemplo, não conseguir chegar a tempo do prazo do edital, que eu vou já detalhar aqui para vocês, apresentar uma demanda e a gente, de repente, abrir uma turma específica para aquela empresa. Já aconteceu. Nós já tivemos, por exemplo, uma situação como essa, de uma empresa que era tão grande a quantidade de jovens aprendizes da sua cota, como a empresa Alha Construções, que nós tivemos que abrir uma turma específica para a Alha Construções. E foi assim, uma experiência muito interessante. Porque imagine você uma turma com jovens aprendizes de várias empresas, é uma turma que a gente considera uma turma mista. Muito embora o curso seja o mesmo, as unidades curriculares, as competências que trabalhamos, mas a realidade de cada empresa ela é diversa. Quando a turma é só de uma empresa, então existe uma coesão, né? Então eles vão desenvolver na prática todos a mesma experiência daquilo que nós mediamos em sala de aula. Então, assim, por mais que nós tenhamos no edital com esse quadro X de vagas, mas a gente está aberto ao diálogo da empresa que precisar, por exemplo, de uma turma específica e que tem uma quantidade considerável, vamos dizer assim, de jovens aprendizes a contratar. E aí já, pegando aí o mote da sua pergunta, Ian, nós temos hoje cursos de serviços administrativos, então aí eu tenho 23 vagas no turno da manhã, 22 vagas para quem quiser jovem no turno tarde, eu tenho qualificação em serviços de supermercado, como mencionei, aqueles supermercados que precisam contratar jovem aprendiz, podem nos procurar que nós vamos fazer a qualificação específica em serviço de supermercado. Nós temos empresas aqui em Cajazeiras e na região que trabalham muito com operações logísticas, então a gente tem um curso específico para qualificação em operações logísticas e outra turma ainda de atacado e varejo. Então nós temos para cada curso desse uma diversidade também de CBOs, que é o Código de Ocupação, né, para que a empresa possa ver o que é que dá certo de acordo com a sua realidade, a contratação desse jovem aprendiz e mais ainda, em que ambiente da empresa esse jovem vai viver essa experiência de aprendizagem. É justamente isso, Júlia. A análise do perfil do candidato é fundamental para você também não perder tempo. Por exemplo, eu me formei em comunicação e um período que eu fiquei desempregada, porque é muito ruim, depois de um certo tempo, mais de 20 anos, você tem aquela ocupação, fiz faculdade, automaticamente, de acordo com um estágio, eu permaneci da turma e aí fiquei o tempo todo, né, e de repente parei. E nisso eu saí procurando qualquer coisa. Isso não encaixa, Júlia, qualquer coisa. Não. Mesmo formada em comunicação, quando eu fui para trabalhar até num supermercado, o gerente disse, você com um currículo desse quer ser uma locutora de porta de supermercado? Então essa questão, a análise do perfil do candidato é fundamental. Já para não perder tempo. Então vocês também estudam isso, analisam isso aí? Apesar da gente respeitar, porque nesse tripé que eu expliquei para vocês, cada um tem a sua função, né? Apesar da gente respeitar que nesse processo as empresas elas têm a sua política própria de recrutamento e seleção, a gente faz todo esse papel de orientação. É tanto que quando a empresa nos procura, uma das coisas que a gente repisa olhe, no processo, o contrato de aprendizagem, para ter sucesso, um passo decisivo, uma das coisas mais importantes, porque o Senac vai entrar como uma escola para fazer a formação. Mas tão importante quanto esse processo de aprendizagem é o processo de seleção bem feito. É esse olhar sensível. E aí, hoje em dia, a gente tem conversado muito com as empresas para isso que você colocou, para ter esse feeling de identificar quais são as habilidades daquele jovem. Considerando aqui que
cada indivíduo ele é capaz de aprender, mas cada indivíduo já vem com algumas habilidades que você percebe que devem ser melhores exploradas. Então, um processo de seleção bem feito, identificando qual é a habilidade X e Y que o jovem tem em potencial, isso favorece muito. Até para exatamente alocar no local certo na empresa. Tem jovem que é mais para a tecnologia da informação e pouco para o diálogo de atendimento ao público. Já tem jovem que é muito comunicativo, tem a sua comunicação. Então, e aí a gente vai orientando nesse sentido. É claro que ao longo dos 11 meses de curso no SENAC, a gente vai desenvolvendo, o SENAC tem uma metodologia que a gente fala que a gente faz o desenvolvimento das competências, especialmente em cursos de qualificação profissional, que são os cursos de carga horária maior. Cursos como esse, por exemplo, a gente tem oportunidade, inclusive, como esses que atende o programa Jovem Aprendiz, de falar inicialmente só do indivíduo. As 2 primeiras unidades curriculares desse curso é desenvolvimento socioemocional e bem-estar dos jovens. Porque hoje em dia, a gente, antes de falar, vamos dizer assim, das competências técnicas desse jovem, o que a gente na faculdade falava muito das específicas, a gente precisa estar desenvolvendo essas habilidades. Pós-pandemia, inclusive, o Ministério do Trabalho e o Ministério da Educação observou que um dos maiores, vamos dizer assim, os fatores mais importantes para as demissões são os comportamentais. É tanto que existe um jargão no mercado que diz: a gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, isso é uma coisa que a gente também tem trabalhado muito durante o programa de aprendizagem. Vamos desenvolver as suas habilidades pessoais para quando você tiver acesso às competências, ao conteúdo específico das disciplinas e do curso que você está fazendo, você saber desenvolver bem. Não ficar travado, às vezes, ali em questões pessoais que impedem que o jovem desenvolva a sua vocação. E também a empresa tem a capacidade de entender qual é o lugar certo para ele. Claro que isso tudo é experimental, né? Você vai vivendo, vai tateando ali para, ao término do programa de aprendizagem, você ter uma análise se o jovem, vamos dizer assim, se encaixa e entrega bem à empresa. Porque tem que ser uma relação de ganha-ganha. Bom para o jovem, mas bom para a empresa também. Ô, Júlia, além das empresas aqui da cidade de Cajazeiras, a região metropolitana de Cajazeiras é composta por 15 municípios. As empresas dessas cidades circunvizinhas também podem encaminhar esses jovens aprendizes para participar? Sim, nós atendemos toda essa região que você mencionou, dos 15 municípios, da Grande Cajazeiras, como a gente coloca, né? Inclusive, a gente tem parceiros de outras cidades importantes e que cada vez mais que a gente está divulgando, a gente está se colocando à disposição. Às vezes tem a limitação do jovem que tem que se deslocar para cá, mas eu tenho, por exemplo, supermercado em São José de Piranhas. O jovem é de lá e vem os 2 dias para Cajazeiras, assim como viria para fazer o ensino superior ou para fazer outra função. Então, nós atendemos sim. E também atendemos o SENAC Cajazeiras, também atende as empresas de Souza. Tá? Então, nós temos também um edital para serviços administrativos, com 15 vagas de aprendizagem para Souza. Mais ou menos 10% das vagas de Cajazeiras para a cidade de Souza também. Também atendemos empresas lá parceiras do comércio, principalmente do comércio de bens e serviços, assim, que são bem interessantes. E assim, eu já aproveito também para dizer que é uma pergunta muito recorrente: quem é que pode ser jovem aprendiz? Né? A lei fala que pode ser jovem aprendiz, ou seja, você, empresa, pode contratar jovem aprendiz que tenha entre 14 e 24 anos. Tá? Esse limite de idade de 24 anos é se o jovem não tiver nenhuma deficiência. Se for um jovem que tem alguma deficiência, justamente isso que eu ia entrar. A idade não interfere, pode ser em qualquer idade. Inclusão. Justamente isso que eu ia indagar. No processo de inclusão, né, temos aí, estamos vivendo um mundo, né, que a gente tem que aceitar. A inclusão, ela é fundamental. E como é esse processo, Júlia, no tocante à inclusão? Como é que acontece? Esse recorte de idade, por exemplo, a gente já considera que se é um jovem que tem deficiência, então a gente já não tem um limite de idade. Qualquer jovem com deficiência pode ser jovem aprendiz. Exatamente por isso que você diz. Muitos jovens com deficiência não conseguem ter acesso ao mercado. Né? Às vezes são impedidos ali no próprio processo de recrutamento e seleção. E como não há limite de idade para o programa Jovem Aprendiz para aquele que tem deficiência, então já é uma porta de entrada bem interessante. E no âmbito do SENAC, há uma formação, há um olhar bem sensível
para o aluno com deficiência / funcionário, no caso, jovem aprendiz com deficiência. Então, a gente faz no Senac, por exemplo, a gente faz a adaptação curricular, que é uma coisa que é muito importante no âmbito da escola, e na empresa faz essa orientação do ajuste do jovem às capacidades dele. O que é importante nesse processo? O feedback do Senac com a empresa, principalmente quando o jovem tem algum tipo de deficiência. Então, à medida em que a gente vai trabalhando as habilidades daquele jovem, que não é incapaz, ele apenas tem uma deficiência ou uma necessidade especial, a empresa vai compreendendo as habilidades dele. Então, a gente vai dando esse feedback mensalmente, e por isso também a importância da gente fazer as visitas às empresas a cada 2 meses, né, uma média de 2 meses, a gente visita a empresa, a equipe pedagógica do Senac, para fazer a visita à prática supervisionada. Que bom isso. Que aí a gente vai vendo, vai conversando com o supervisor do jovem. Às vezes o jovem tem um comportamento no Senac excelente, mas está sendo, não está correspondendo na empresa. Aí o que é que está acontecendo? Porque se ele está sendo um bom aluno, mas não está sendo um bom jovem aprendiz na prática, a gente tenta chegar no ponto X. Também o inverso acontece. A gente já teve situação de jovem aprendiz que era extremamente pontual, colaborativo, uma excelente comunicação na empresa, e no Senac era aquele aluno. Então a gente procura saber o que é que está acontecendo e faz essa comunicação constante. Jovem, empresa e entidade qualificadora, nesse caso, o Senac. E aí a gente sempre compreendendo que quem está no centro desse processo é uma pessoa em aprendizado. Então, o processo, a empresa também tem que entender que, olha, ele precisa de um supervisor, ele não vai saber na primeira atividade, ele vai estar exercitando, ele está aprendendo lá para desenvolver aqui, então tem um processo. E quando isso é compreendido, nós temos experiências assim exitosas, Josi. Assim, eu tenho empresas assim, parceiras aqui em Cajazeiras, que quando a gente volta lá, por exemplo, agora no exercício de 2025, quando a gente volta à empresa, a gente vê jovens de 2024, de 2023 na equipe. E às vezes a gente encontra jovem que vem fazer a reunião conosco. Aliás, egressos de jovem aprendiz que hoje é chefe de setor. A gente fica com aquele sentimento de dever cumprido. O jovem ficou na empresa e cresceu aqui. Então, é importante a compreensão disso também, por todas as partes. Júlia, 15+56, estamos chegando aqui já na reta final. Tão bom, olha, quando fala em inclusão, que eu adoro, Júlia, eu viajei aí, viu, na sua resposta. Tudo que é bom dura pouco. Nós estamos chegando aqui já na reta final aqui do nosso programa Boca Quente, parte 2. A gente deixa o espaço aberto para que Júlia possa acrescer algo mais. Aí o Senac, entendeu? Isso mesmo. Então, eu quero aproveitar esse espaço para dizer que as empresas que precisarem contratar jovem aprendiz, contem com o Senac como parceiro. Podem nos procurar, a gente fica ali na rua Francisca Fernandes, mudou o nome da rua agora, as pessoas ficam confusas, mas o ponto de referência é muito claro, a gente está ali vizinho ao AB, ao lado da UPA, e um ponto central para recebê-los. Quem quiser conhecer, inclusive a unidade passou recentemente por uma reforma, as instalações, os nossos laboratórios, lembrando que o Jovem Aprendiz, na verdade o Senac, em toda a sua proposta educacional, principalmente esses 2 últimos anos, está reforçando muito a inclusão digital. Os jovens estão muito focados no celular e pouco nas ferramentas de trabalho. Então, às vezes, sabem muito sobre redes sociais, mas não sabem, por exemplo, formatar uma planilha, não sabem, por exemplo, manusear ali um software que a empresa precisa. Então, a gente está muito nesse letramento digital do jovem, trazendo para a realidade do mercado, que, obviamente, também é a rede social, mas precisa agregar mais conhecimento. E dizer que seria uma satisfação para nós recebê-los. Se precisar que a gente visite a empresa também, a gente faz esse atendimento em loco, conversando com a empresa, compreendendo a necessidade da empresa, ajudando nesse processo de recrutamento e seleção. Quando é a primeira vez que a empresa vai contratar, surgem muitas dúvidas, e é por isso que a gente se coloca à disposição a todo e qualquer tempo. Esses cursos que eu mencionei aqui, eles estão todos no edital no site do Senac, que é o www.pb.senac.br. Né? Eu vou deixar aqui para não cometer nenhum erro aí, pode ser que o pessoal não encontre, vou deixar aqui, junto com vou deixar com vocês também o telefone do contato do Senac, da Central de Atendimento, o meu telefone também. Finalizar dizendo, antes que esqueça, que esse ano, na verdade desde o ano passado, o Senac fez uma parceria bem interessante com o Exército Brasileiro, junto com o programa de aprendizagem.
uma excelente ideia do Exército Brasileiro, junto com o SENAC, para que essas empresas que vão precisar contratar jovem aprendiz possam também fazer uma parceria com os tiros de guerra das cidades, onde tem tiro de guerra, né? Por exemplo, aqui em Cajazeiras, nós temos os jovens de 18 anos que se alistaram, né, que vão ser incorporados, como eles falam, e vão passar essa jornada de formação por lá. Qual é a ideia? É que além da formação militar, dessa experiência que eles vão ter, eles têm uma oportunidade de trabalho e nós fazemos esse combo da formação militar e educacional cidadã. E aí, quem quiser aderir, nós recebemos, o SENAC recebeu a relação de 28 jovens, no caso do sexo masculino, maiores de 18 anos, que farão que estarão no tiro de guerra ao longo desse ano e que podem ser jovem aprendiz. E aí, em vez do tripé, a gente tem um quarteto aí, porque entra o subtenente local para acompanhar o processo, inclusive no quesito disciplina, formação. E aí é uma parceria que tem dado certo. Ano passado a gente formou aí uma turma de atiradores e foi bem interessante. Agradecer mais uma vez e dizer que, para além do programa Jovem Aprendiz, nós temos vários cursos de qualificação profissional. Nesse momento, agora a gente está com uma turma de Excel avançado, para quem já tem uma noção e quer ter condição de fazer planilhas e gráficos para ir acompanhando aí os indicadores da sua empresa. Várias ofertas na área de beleza. Temos um combo especial para design de sobrancelha e limpeza de pele, que começa segunda-feira, maquiagem, já pensando nesse momento que Cajazeiras se organiza para o carnaval, e aí não é só as médias e as grandes empresas que, vamos dizer assim, são favorecidas com a economia e o aquecimento do mercado nesse período. Vamos lembrar também, principalmente, dos MEIs, dos pequenos e das pessoas que estão nos serviços. Então, os turistas de Cajazeiras, que nós receberemos muito ao longo do carnaval, eles precisam ser bem recebidos para voltar aqui. E aí a parte do serviço é importante. Então, beleza, gastronomia, com o pessoal de garçom, estamos oferecendo também uma oficina já para o carnaval. Procurem o SENAC, vocês vão ter uma oportunidade de fazer essa qualificação, enriquecer o currículo e melhorar a economia da cidade. 16 mais um, Josi. Chegamos ao fim do programa Boca Quente, parte 2. Agradecer a Júlia, agradecer a todo o público ouvinte que esteve conosco aqui, nos acompanhando pelo programa Boca Quente, parte 2. Nós vamos ficando por aqui. Vamos sim. Desejando a todos uma excelente tarde. Obrigada pela companhia de todos. Até amanhã em mais uma edição aqui do Boca Quente, parte 2. Obrigada, Júlia, pelas importantes informações aqui do SENAC para com o ouvinte, o internauta do Boca Quente. Até amanhã, Ian, porque o Tatico já está ali recheado de forró, de muito arrasto a pé para o ouvinte aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Você fica agora com Francisco Alves Tatico comandando o Forró no Varandão. Forte abraço e até a próxima. Tchau. Mulher, rolou. Eita, desligado já.